Deus, é uma alegria estar aqui nesta casa, que é tão sagrada quanto as casas religiosas, as igrejas que nós temos. E mais sagrado ainda é o povo. Tenho a certeza que o sacerdote tem a missão de servir. Quem é que não tem a missão de servir enquanto pai, enquanto mãe, enquanto vereador? Como é importante nós fazermos a missão de casa, né? Em São Gonçalo lembrava isso. Nós sabemos que na criação de Deus criou tantas criaturas, né? E por que nós nascemos homens e mulheres? A gente quase não pensa nisso, né? Nós poderíamos ser uma bela árvore frutífera, né? Poderíamos ser um pássaro, mas Deus nos queria homens e mulheres e ainda dá um selo na testa da gente dizendo: você será minha imagem e semelhança. Então, acredito que uma audiência desta nos ajuda a pensar um pouco qual é a nossa missão enquanto cristão, enquanto cidadão, enquanto pai, mãe, sacerdotes, vereadores. Qual é a nossa missão? A nossa missão deve estar por trás esta bela criação, este belo presente que Deus nos deu, de sermos homens e mulheres. E por isso nós queremos uma morada sadia, uma moradia digna. E aqui acho tão importante, né, nós estarmos aqui construindo pontes. O povo é a grande riqueza de uma nação, de um município. Quanto mais o povo é amado, é respeitado, é tratado bem, certamente o município vai crescer com as suas instituições, como a educação, as religiosidades que todos nós temos. Tudo isso vai crescer. Nós estamos perdendo essa humanidade no meio de nós. Dizia lá em São Gonçalo, fui visitar um padre amigo há pouco tempo, de 83 anos, está emérito. Eu fui visitá-lo, ele dizia que assim: Luiz, nós não precisamos de inteligência artificial. Nós estamos precisando de inteligência humana. Nós estamos deixando de ser gente. O tema da moradia é um tema antropológico, é um tema sociológico, é um tema teológico, é um tema que perpassa por todas as ciências, as humanas e até as tecnológicas. Isso é tão importante nós percebermos, né? Eu, de início, vereador, e demais participantes desta casa. Falar de moradia não é falar, como o padre Adriano estava falando, não são 4 paredes, não são telhados. É falar da dignidade humana. Uma cidade pode ter prédios, avenidas, progressos, mas se parte do seu povo não tem onde morar, com dignidade, essa cidade ainda não tem plenitude justa. Não é justamente plena. Por isso, estar hoje nesta casa legislativa é trazer a voz de muitas famílias
que vivem nas periferias, nas comunidades, nas favelas, nas áreas rurais de Itaboraí. Famílias que carregam no coração um sonho simples, mas profundamente humano, ter um lugar seguro, digno para se viver. A moradia é um direito fundamental, reconhecido pela Constituição brasileira, reconhecido pela ONU. Uma casa não é apenas um abrigo do sol, contra a chuva. A casa é um lugar onde a vida acontece, onde as crianças crescem, onde os idosos encontram segurança, onde a família constrói a sua história. Dizia lá em São Gonçalo, isso acompanha a minha vida, sabe? Assim, com muita emoção. Eu não esqueço. Eu sei o que é morar numa casa durante 37 anos e meu pai ser despejado desta casa. Aproveitei a minha missão como padre para dizer: esta vai ser a minha prioridade pastoral, porque via naquele homem um homem digno que soube criar seus filhos, mas que tinha um amor imenso por aquelas, não por aquelas quatro paredes, pela história, pelo afeto, pela família que ele criou dentro daquelas quatro paredes. E quando alguém diz que pobre mora ali porque quer, que não quer pagar nada porque quer, fere a minha dignidade, fere a minha história, fere a minha vida, como fere também a dignidade dos pobres, a história dos pobres, a história. Eu não posso permitir que nossos filhos da fé sejam maltratados por um Estado que tenha a obrigação, juntamente com seus cidadãos, construir uma sociedade mais justa. A realidade que encontramos em muitas comunidades mostra que ainda existem famílias que vivem em condições precárias. São 26 milhões de famílias que moram neste Brasil em situações precárias. E hoje precisaríamos imediatamente, para hoje, precisaríamos de 6 bilhões de moradia. Ora, onde estão morando essas pessoas? Muitas delas, já se fala que no Brasil tem exatamente 310 mil pessoas em situação de rua. Não são moradores, porque quem admite que uma família está morando na rua, sabe que rua é lugar de passagem, não é lugar para se viver, mas moradia é um local de abrigo, é um local de vida. Essa realidade exige de todos nós, de poder público, as diversas instituições governamentais, não governamentais, estanque essa sangria. Vocês imaginem 8 milhões de casas nessas áreas de 26 milhões que moram em áreas de risco. 8 milhões
de casas não tem banheiro. Não tem banheiro. Minha gente, isso não são palavras, mas quando a igreja faz uma campanha como essa, de moradia, os dados estão aqui, e esses dados são tirados dos próprios dados do governo. No último censo, em algumas outras instituições não governamentais, batem, não é possível que esteja todo mundo falando a mentira. Isto é verdade. E a igreja não iria pegar coisas falsas e escrever num manual como esse, porque tudo que está escrito é documento. E amanhã, se isto é mentira, o Estado pode processar a gente. Então, nós procuramos estudiosos para fazer esse tipo de coisas e, entendendo, está chegando no final da minha fala, queria dizer, a doutrina social da igreja, ela dá um lugar de destaque. Em primeiro lugar, ela diz: o ser humano está em primeiro lugar em tudo. A primazia do ser humano. Não são as praças, não são os órgãos públicos, ou melhor dizer, os patrimônios públicos, como chafariz, como praça, como... Não. Em primeiro lugar, são aquelas pessoas que vivem nesta cidade, que circulam dentro desta cidade. E a doutrina social nos ensina isso. A palavra de Deus ilumina essa realidade. Construirão casas e delas habitarão. Muitas pessoas que construíram casas bonitas ou prédios bonitos nessa cidade não têm nem a permissão de chegar na portaria dessas cidades, desses prédios, e jamais viver dentro daquele prédio. Por isso, essa audiência é extremamente importante para todos nós. Ela representa um espaço de diálogo e a construção de pontes, de soluções para que as coisas aconteçam. A questão da moradia exige de nós compromisso político, planejamento urbano responsável e políticas públicas permanentes sobre esse tema da moradia. E termino dizendo, dando aqui 5 ideias. Primeiro, fortalecimento dessa política pública de habitação popular. E a gente, o Estado brasileiro, a moradia deixou de ser um dom de Deus, um local sagrado, para ser uma mercadoria. Quem tem dinheiro consegue uma casa. Quem não tem, quem tem baixa renda, nunca vai conseguir uma casa. E por isso, moramos debaixo das pontes, moramos em áreas de risco, moramos em áreas degradadas. Fortalecer políticas públicas, regulamentação fundiária, já que é um município onde nós temos muitas terras, né? Isso sirva também de pontapé para grandes construções e belas construções para abrigarem as pessoas. Urbanização das comunidades. Não adianta a gente ter as 4 paredes
mas que não têm direito à cidade, água, escola, transporte, saúde, aproveitamento dos imóveis ociosos. Eu moro num bairro há muitos anos e esse bairro tem uma população de 70 mil pessoas, 35 mil pessoas moram dentro das favelas, na periferia do bairro. E tem muitas casas no próprio bairro que estão vazias. Tem todos, mas nunca moram ali. Se não moram ali é porque não precisam. Mas também não dão e nem vendem por um preço barato para os que não podem. E por último, participação, como está acontecendo aqui, né? A participação das pessoas na decisão e na fiscalização de tudo aquilo que for feito, não só em prol da moradia, mas para o bem de todos e todas que fazem parte desse grande município de Itaporã. Estamos à disposição, mais uma vez, agradeço imensamente, como o Padre Edrênio falou, a possibilidade de estarmos aqui sendo a voz não só da Igreja do Rio de Janeiro, mas aqui represento também a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, já que nós fizemos parte desse processo da campanha da fraternidade com esse tema moradia e fraternidade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco.